Olá, nosso assunto hoje é sobre ideias socialistas. Então, o socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão de propriedade privada, ou seja, então não há propriedade privada no socialismo. As propriedades são estatais, pertencem ao Estado, né? E procura eliminar o máximo possível o distanciamento das classes sociais. Os primeiros socialistas, eles vão criticar as mazelas da sociedade industrial e do capitalismo e vai propor mudanças, né, para que essa sociedade fosse um pouco mais justa para os trabalhadores. Aqui eles estão falando da exploração da mão de obra dos trabalhadores, né? Esses trabalhadores são chamados de operários, né? Uma longa jornada de trabalho em torno de 12 a 16 horas, baixa remuneração, diferença de remuneração entre homens, mulheres e crianças, insalubridade, né, nas empresas, perigo, né, sofriam violência, então ele critica sobre essa situação. Esses teóricos ficam conhecidos como utópico. A palavra utópico a gente entende como sonhador. E descreve, né? Então, assim, esses pensamentos utópicos são descritos por alguns pensadores como Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. E em contrapartida, nós vamos ter também o socialismo científico, baseado na dialética. E quem propõe essa forma de pensar, né, do pensamento científico, que vem substituindo o socialismo utópico, é Karl Marx e Frederico Engels, né, que também vai descrever essas ideias socialistas a partir da luta entre duas classes. Né? Essas duas classes, uma é a burguesia, que é a dona do meio de produção, e a outra versus os proletários, que é a dona da força de trabalho. Então vamos lá, vamos entender o que esses pensadores diziam. Então, Saint-Simon, ele aponta a propriedade de certos grupos da população como dos proprietários como o pior problema que uma sociedade pode ter. Segundo ele, todo mundo deve trabalhar, independente da classe que ele esteja, e ser remunerado de acordo com aquilo que ele produzir. Então, se o indivíduo não trabalha, ele não pode receber remuneração, muito menos ser sustentado por uma outra classe. Né? Isso ele está criticando especificamente o burguês, porque ele considerava que o burguês não trabalhava e quem realizava, que fazia todo o esforço era o trabalhador. O pensador ele aceitava que existisse a livre empresa, que existisse o lucro capitalista, mas né, ele opunha-se por completo à questão da exploração dos trabalhadores. Charles Fourier falava assim, que a propriedade privada era o principal problema da sociedade. Então ele propunha uma organização social na base da associação do cooperativismo. Ele chegou a fundar um estilo de comunidade chamada de filanstério, ou seja, a sociedade ideal para ele é aquela que é formada por pequenos núcleos populacionais, né, onde não houvesse classes sociais e nem propriedades, e que todos trabalhassem e dividissem aquilo que foi produzido entre eles. Robert Owen, ele é o mais radical entre todos eles, né? Ele é inglês. E ele falava o seguinte, para ele o grande problema estaria nas precárias condições de vida dos trabalhadores, né? E eles eram submetidas à exploração que extenuava toda a força física e de saúde possível, né, do indivíduo trabalhador. Então, nas suas fábricas, porque ele é rico, ele vai reduzir a jornada de trabalho, ele vai criar escolas, ele vai criar creches, ele vai, né, construir hospitais, construir casas para os seus operários. Mas ele percebeu que nem fazendo isso reduziu o distanciamento, né, das classes sociais e o nível de exploração das mesmas. Então, portanto, aí sim que ele critica essa propriedade privada. Então, ele vai fundar núcleos corporativos, ou seja, tudo que se produzia nesses núcleos eram pequenos, né?
onde não havia, né, trabalhadores e proprietários, tudo era dividido entre eles. O resultado é que, à medida que ele critica o capitalismo, à medida que ele critica a exploração de um indivíduo sobre o outro, ele acabou sendo expulso da Inglaterra. E ele já fala, é importante falar que o Robert Owen, né, já defende a questão dos direitos femininos em relação ao trabalho. Por quê? Porque as mulheres ganhavam ainda menos do que o homem. Ele falava assim, elas fazem o mesmo trabalho que um homem, então não justifica ela receber menos do que ele. E os científicos, né, o socialismo científico é Karl Marx e Friedrich Engels. Então eles procuram compreender os mecanismos do sistema capitalista. Então eles vão estudar a fundo o capitalismo para depois propor um socialismo, né? Que o socialismo seria a superação das limitações do capitalismo. Assim, ele elaborou um método, né, que é chamado de materialismo histórico. O materialismo histórico é como se fosse um círculo, ou seja, as pessoas elaboram seus questionamentos, têm as suas respostas e surgem novos questionamentos. Então esse processo não termina nunca. Então ele compara isso a uma luta de classe. Então, enquanto houver exploração, ela é cíclica, né? Ela é dialética. Então ela não vai terminar nunca. Então ele fala sobre essas coisas. Ele fala que esse processo está muito ligado com a realidade material, ou seja, com o modo de produção. Qual que é baseado o modo de produção? A propriedade privada. Então, alguém é dono do meio de produção, que pode ser uma indústria, que pode ser a terra, que pode ser uma loja, e o outro é dono da sua mão de obra, que é onde vai haver essa troca, né? Então, um tem todo o meio de produzir, o outro oferece apenas a sua mão de obra, né? Dentro desse processo. A partir daí tem o surgimento do materialismo histórico, onde a natureza da sociedade, né, está em constante mudança, renovando continuamente, principalmente por causa das distâncias dos pensamentos, né? O pensamento que a burguesia tem, que a burguesia quer o quê? Buscar, né, lucro, enquanto o proletário quer melhoria nas suas condições de trabalho. Então existe uma luta entre as classes constantes dentro desse processo, né? Então nós temos os conflitos entre esses dois grupos, aquele que é dono dos meios de produção, que é o burguês, e aquele que é dono da força de trabalho, que é o proletário. E dentro desse processo, como o salário desse proletário é muito baixo, ele trabalha muito além do que deveria pela quantidade que ele recebe, esse processo é chamado de mais-valia. Ou seja, é aquele trabalho que o operário faz, mas ele não tem nenhum tipo de pagamento por isso. Então, Karl Marx e Engels acreditavam que a principal riqueza da indústria não está no resultado final do seu produto e na comercialização do mesmo. Está justamente na mais-valia, porque é um trabalho não pago. E para superar isso seria preciso que quem assumisse o governo, né, fosse o proletário. Esse processo é chamado de ditadura do proletário. Aconteceu uma única vez, aconteceu na Revolução Russa, né, na Rússia. Nós vamos ter, durante um período da Revolução Russa, os bolcheviques, que é um partido que é oriunda, né, da classe operária, assume o poder e instaura uma ditadura com confiscos, né, de propriedade privada, estatização dessas propriedades, né, mas ao mesmo tempo controla todas as atividades sindicais, toda a questão da liberdade. Então, por isso que é chamado de ditadura. Para Karl Marx e Engels, viveria-se todo um processo do socialismo até chegar na sua evolução máxima, que seria o comunismo, que é quando todo o sistema produtivo seria dividido entre todas as pessoas, o que produziu, e não haveria classe social de forma alguma. Bom, nesse mesmo período, no século XIX, na Europa, né, as mulheres estão reivindicando reconhecimento e direitos, né, igualitários. Então, como que é a vida da mulher na Europa no século XIX?
As mulheres ricas, elas eram preparadas desde sempre para casar, cuidar do marido e cuidar dos filhos e da casa. Elas eram educadas a partir para ler ou escrever somente aquilo, né, que era dito pela igreja. Então, né, e uma vez casada, ela estava sob o controle do seu marido. Ela não tinha direito a bens, ela não tinha direito a divórcio e normalmente era submetida a maus tratos e violência. A mulher operária, né, a pobre, desde muito cedo ela já tinha que ir para o mercado de trabalho. Então elas normalmente iam trabalhar nas indústrias, né? Trabalhavam longas horas, recebiam salários extremamente baixos, né? Em relação, inferior ao homem, né? E a operária que era casada, além de trabalhar fora, ela tinha que cuidar da casa, dos filhos e do marido. Então ela acumulava em uma alta jornada de trabalho e também sofria violências constantes por não ter nenhum tipo de direito. Né? Ricas ou pobres, elas sofrem maus tratos do marido e não havia uma legislação que resolvesse essa questão. A outra ideologia que é apresentada é o anarquismo. O anarquismo, né, tem origem na palavra sem governo, utilizada para designar um povo que se autogovernava sem uma autoridade constituída. Ou seja, todo mundo chegou a um tal desenvolvimento, essa sociedade, que ela não precisa de ninguém para dirigir ela é capaz de se dirigir sozinha. Né? Esse é um processo evolutivo. Então a gente vive o modo de produção do capitalismo, passa para o socialismo, caminha para o comunismo e chega no anarquismo. Portanto, ele não apresenta um único significado, né? Muitas vezes o anarquismo ele é identificado, né, como